Introducción a fenómenos de transporte, módulo 6, aula 6.1, ministrada pela professora Caridad Noda Pérez. Bom, o módulo 6 ele consta de duas aulas e nós vamos tratar sobre radiação. Então, os tópicos da aula é introdução à radiação, conceitos fundamentais, intensidade de radiação, poder emissivo e emissividade. Esta aula foi preparada usando o capítulo 12 de Fundamentos de Transferência de Calor e de Massa, de Encropera de Whitman e Lagin, e as figuras empregadas aqui foram tomadas desse capítulo do livro. Então, introdução. Como nós vimos anteriormente, a transferência de calor por condução e convecção exige a presença de um gradiente de temperatura em alguma forma de matéria, seja ela num gás, num sólido ou num líquido. Mas a transferência por radiação térmica, ela não exige a transferência de um meio material, inclusive ela é muito mais eficiente no vácuo. É um processo importante e talvez o modo de transferência mais interessante. É relevante porque ele é usado em muitos processos industriais de aquecimento, resfriamento e secagem, e em métodos de conversão de energia que envolvem a combustão e a radiação solar, como, por exemplo, o aquecimento solar de água e as celas elétricas solares. Conceitos fundamentais. Considerando um sólido que está a uma temperatura na superfície desse sólido maior do que a temperatura da vizinhança. No vácuo impede que a perda de energia na superfície do sólido por convecção ou condução aconteça. Então, o vácuo eu não vou ter perda de energia nem por condução nem por convecção. Eu vou ter somente perda de energia por emissão de radiação do sólido para a superfície e ganho de energia por radiação originada na vizinhança para o sólido. Então, o sólido irá se esfriar até atingir o equilíbrio térmico com a temperatura na vizinhança. O resfriamento, então, ele vai estar associado à redução da energia interna armazenada no sólido, a qual é consequência de que? Da emissão da radiação térmica pela superfície e que a superfície também intercepta e absorve a radiação originada na vizinhança. Então, se a temperatura da superfície for maior que a temperatura da vizinhança, a taxa de transferência de calor líquida por radiação está saindo da superfície e a superfície, portanto, se esfriará até ter uma temperatura igual até a temperatura da vizinhança. Então, a radiação térmica não é mais do que a taxa na qual a energia é emitida pela matéria a uma temperatura diferente de 0 graus Kelvin. Então, sempre está sendo emitida pela matéria que nos circunda, móveis, paredes, salas, prédios, atmosfera, sol. Até nós mesmos também emitimos radiação térmica, porque a nossa temperatura corporal está acima de 0 graus Kelvin. Qual é o mecanismo de emissão? O mecanismo de emissão da radiação ele está relacionado com a energia liberada devido às oscilações ou transições de elétrons da matéria. E essas oscilações elas são sustentadas pela energia interna e pela temperatura a qual se encontra a matéria. E está associado, então, à emissão e radiação térmica às condições excitadas termicamente no interior da matéria. Todas as formas de energia emitem radiação. Vamos falar sobre isso. Gases sólidos, semitransparentes, como vidros, cristais a altas temperaturas, emitem radiação. A emissão é um fenômeno, realmente um fenômeno volumétrico. A radiação que emerge do volume finito de matéria é igual ao efeito integral da emissão local em todo o volume. Então, ela é um fenômeno volumétrico. Só que a radiação como fenômeno volumétrico não vai ser estudada nesta disciplina. Nós vamos estudar a radiação como fenômeno de emissão superficial. Então, a radiação, então, devida a fenômenos superficiais. Sólidos e líquidos, a radiação é emitida pelas moléculas no interior do volume, ela é absorvida pelas moléculas que são adjacentes no sólido ou líquido, adjacente na superfície, e a radiação emitida por um sólido ou líquido se origina de moléculas que estão aproximadamente a 1 micrômetro da superfície exposta. Assim, ela é vista, então, como um fenômeno superficial.
Después ver emisión das moléculas que están aquí na superfície, las cuales pueden ser en base, pode ser, por exemplo, um sólido, um líquido, um gás e um vácuo. Então, a natureza do transporte de energia térmica por radiação se deve à propagação de partículas conhecidas como fótons ou quântons e à propagação de ondas eletromagnéticas. Então, atribui-se, então, à radiação as propriedades de onda, sendo que o comprimento de onda é igual a quê? A velocidade da luz dividido o padrão de frequência. Então, espectro eletromagnético completo de comprimento de onda em micrômetros, nós temos que a radiação visível ela está entre 0,4 e 0,7 micrômetros. Já o raio-x ele se encontra entre 10 a menos 4 e 10 a menos 2. Ultravioleta entre 10 a menos 2 e 0,7. Infravermelho entre 0,7 e 10 a 2. E a radiação térmica inclui uma parte do infravioleta, toda a parte do espectro visível e toda a parte do espectro infravermelho. Então, a radiação térmica vai de 0,1 até 10,2, até 10 a 2. E a radiação térmica, então, ela afeta o estado térmico da matéria. A radiação térmica varia com o comprimento de onda. Como nós podemos ver, ela tem uma distribuição espectral que varia com a natureza e a temperatura da superfície emissora. A radiação que deixa a superfície se propaga em todas as direções, como nós podemos ver, ela se propaga em qualquer direção, qualquer ângulo θ. E a radiação que incide sobre a superfície vem de diferentes direções e depende da direção. Então, efeitos direcionais são importantes na taxa de transferência de calor por radiação líquida e na intensidade da radiação. Vamos falar do poder emissivo. A energia liberada, el poder emisivo no es más que la energía liberada por unidades de área, es decir, watt por metro cuadrado. A lei de Stefan-Boltzmann diz que a máxima energia liberada é a do corpo ideal ou corpo negro. Então, o poder emissivo do corpo negro é igual a θ, que não é mais que a constante de Stefan-Boltzmann, vezes a temperatura da superfície elevada a 4. Isso é para o corpo negro. Assim, então, para uma superfície real, o poder emissivo vai ser sempre menor ao que o poder emissivo do corpo negro. Então, o poder emissivo da superfície real é igual a emissividade vezes a constante de Stefan-Boltzmann vezes a temperatura da superfície elevada a 4. Onde a emissividade varia entre 0 e 1, ela fornece uma medida da eficiência de emissão de uma superfície e uma propriedade característica do material. E assim, então, a taxa líquida de transferência de calor por radiação entre duas superfícies, o que taxa líquida de transferência de calor vai ser igual a quê? A emissividade vezes o comprimento, o constante de Stefan-Boltzmann vezes a área superficial, multiplicada pela temperatura elevada a 4 menos a temperatura de vizinhança elevada a 4, onde essa é a área superficial. Então, generalizações sobre a emissividade. A emissividade de superfícies metálicas altamente polidas, como por exemplo ouro e prata, é aproximadamente 0,02. Camadas de óxido aumentam a emissividade de superfícies metálicas. A emissividade dos não condutores é normalmente maior que 0,6. A emissividade de condutores aumenta com o aumento da temperatura. A emissividade de não condutores pode aumentar ou diminuir com o aumento da temperatura em dependência do material. Normalmente é maior que 0,6, mas ela pode ou não, depende do material. E a emissividade depende da natureza da superfície, influenciada pela fabricação, ciclo térmico e reação química com o ambiente. Absorção, reflexão e transmissão em superfícies reais. Quando a irradiação interage com um meio semitransparente, a camada de ar, por exemplo, uma camada de água, uma placa de vidro, ela pode ser refletida, uma parte dele, uma outra parte absorvida e uma outra parte pode ser transmitida. Então, do balanço temos que a irradiação espectral vai ser igual a irradiação absorvida espectral mais irradiação espectral refletida mais irradiação espectral transmitida. Estão afetados pelas superfícies inferior e superior e comprimento de onda, todos estes parâmetros estão afetados pela superfície superior e inferior, a espessura, comprimento de onda, efeito volumétrico no interior do meio.
A situação mais simples é que as radiações incidentes em um meio opaco que não tenha radiação transmitida. Então, eu só tenho que só ser observado a radiação absorvida e a radiação refletida são os fenômenos que são observados. Então, a radiação absorvida e refletida pela superfície, as magnitudes delas dependem do comprimento de onda e do material da superfície. A reflexão não há efeito líquido no processo de transferência de calor. A absorção aumenta a energia térmica do meio e a absorção e a reflexão da superfície são responsáveis pela percepção da cor. Refletividade. A refletividade determina que a fração de radiação incidente que ela vai ser refletida pela superfície. Então, as superfícies podem ser difusas ou especulares. Uma superfície difusa, na qual uma radiação é incidente, quando ela reflete em qualquer direção. Ela não tem uma direção específica de reflexão. Então, a radiação refletida ela é uniforme Então, nós temos que, então, para uma superfície difusa, se a radiação refletida for independente do ângulo de direção, a direção de reflexão e da radiação incidente. Então, nós temos aqui, normalmente, uma superfície difusa são superfícies rugosas. Já para uma superfície especular, se o ângulo de reflexão for igual a seu ângulo de incidência. Então, o ângulo de incidência vai ser igual ao ângulo de radiação quando não tem superfície especular, por exemplo, superfícies altamente polidas. A transmissibilidade é a resposta ao material transparente à radiação incidente e ela é mais complicada, mas alguns resultados podem ser obtidos com o uso da transmissibilidade definida como transmissibilidade igual a radiação irradiação espectral transmitida sobre a radiação espectral total. Então, a transmissibilidade total é igual a radiação total transmitida sobre a radiação que incidiu. Conteúdo protegido por direito autoral, sendo permitida apenas a sua reprodução para fins educativos e de informação no âmbito da disciplina cursada, nos termos da Lei 9.610 de 1998. A distribuição ou reprodução das imagens é proibida sem expressa autorização. Continua.